Alô, nação Urubu 81 de todo o Brasil, mais um bate-papo histórico. Esse bate-papo de hoje eu vou te dar uma dica. Até antes de assistir o vídeo completo, você já compartilha com o máximo de rubro-negros possível. Vai no seu grupo de WhatsApp, vai no seu Facebook, Instagram, compartilha esse link com todos. Porque hoje recebemos aqui a figura ilustre, o senhor Marco Aurélio Assef. Ele que é o sócio benemérito mais novo do Clube de Regatas do Flamengo, filho do grande Michel Assef, com mais de 40 anos de serviços prestados ao clube. Ele que é pré-candidato ao cargo de presidente do Clube de Regatas do Flamengo. Eu estou sendo de fato aqui um porta-voz seu, frente a frente com esse candidato ao cargo de presidente do Flamengo. Fiz perguntas que poucos terão a coragem de fazer, para que possamos de fato saber as pretensões, o alcance e o discernimento de Marco Aurélio Assef à frente do maior clube do planeta e o clube mais querido do Brasil e do mundo. Abro o canal Nação Urubu 81 para outros candidatos que queiram se pronunciar, inclusive o senhor Rodolfo Landim, se quiser, estaremos aqui com o canal totalmente aberto para que ele possa externar também a campanha dele de reeleição. Talvez um dos vídeos mais importantes já feitos nesse canal, porque promove o futuro do nosso clube de coração. Então, conto com todos vocês, deixa o like e vamos fazer com que esse vídeo alcance o máximo de rubro-negros possíveis, para que a gente tenha acesso, de fato, ao futuro do Flamengo. Com vocês, Marco Aurélio Assef, talvez o futuro presidente do Flamengo. Doutor Marco Aurélio, de onde surgiu essa ideia e essa pretensão em assumir o cargo de presidente do Clube de Regatas do Flamengo? Surgiu de bons amigos que marcham comigo nessa caminhada aí em busca de um Flamengo melhor há bastante tempo, né? Não é um projeto pessoal, é um projeto de jovens amigos preocupados com os rumos, né, que o Flamengo tem se direcionado. Então, a vontade sempre deve ficar em segundo plano em relação ao interesse do Flamengo. Então, doutor, qual presidente na história do Flamengo mais te inspirou a pleitear esse cargo? O presidente Márcio Braga, com certeza, é unanimidade em todos os torcedores do Flamengo, porque ele inicia um verdadeiro projeto de reestruturação do Flamengo com a FAF, com a Frente Ampla pelo Flamengo. Em 1976, nós conseguimos superar uma letargia, né, em relação a títulos, em relação a nossas dívidas. Então o presidente Márcio Braga, com certeza, de 10 em cada 10 rubro-negros, foi o grande presidente do Flamengo, vitorioso, com 6 mandatos, e uma pessoa acima do bem e do mal, um verdadeiro rubro-negro que encarnou o espírito vencedor. Uma dúvida que muitos torcedores têm, inclusive eu. Nós sabemos que o cargo de presidente do Flamengo é um cargo não remunerado num país capitalista como o nosso. Eu queria saber o que motiva um presidente bem intencionado a assumir um clube, que nós sabemos, né, que o Flamengo é o céu e o inferno ao mesmo tempo, numa fração de segundos. O que motiva um profissional, por exemplo, como o senhor, a assumir a presidência do clube sabendo que não embolsará nenhum centavo por se tratar de um cargo não remunerado? Eu sou advogado do Flamengo nos tribunais esportivos de forma amadora, sem remuneração, já há 12 anos. O meu pai desde 1976. O meu irmão desde o mandato do Hélio Ferraz, querido presidente Hélio Ferraz, que nós nos dedicamos à defesa do Flamengo nos tribunais esportivos, sempre de forma amadora, sempre de forma não remunerada. Então eu penso que assumir, né, esse compromisso com o Flamengo nada mais é do que podermos dar de mais importante que temos, que é o nosso tempo e a nossa expertise profissional, sempre em prol do Flamengo, sempre colocando os interesses do Flamengo em primeiro lugar, sempre imaginando um Flamengo maior e melhor. Hoje nós vemos claramente as mídias tradicionais atuando nas TVs, nas rádios e por aí vai, e as mídias independentes, que a cada dia crescem mais, principalmente pelo YouTube. E a dúvida que paira no ar é: como que o senhor enxerga esse crescimento e qual a importância das mídias independentes para o Clube de Regatas do Flamengo? A importância das mídias independentes
ela nasce exatamente no fato de que eles não têm interesses comerciais vultosos, interesses que venham a sobrepor o direito de informação do ouvinte ou do telespectador. Então, eu acho de suma importância o fomento dessa mídia, né, sempre com uma cobertura isenta e imparcial do fato, porque o compromisso, né, de quem informa é com o fato e não com a versão dele. Todos esses personagens, eu não vou citar um nome para não ser injusto aqui, de esquecer alguém, mas nós temos alguns torcedores ali que hoje fazem parte da Flamureta, faziam parte da antiga geral, que são símbolos do Flamengo dentro do estádio. Eu queria saber, dentro do projeto de gestão futura que o senhor tem junto ao Flamengo, se há um objetivo de ajudá-los de alguma maneira, de alicerçar a ida deles ao estádio, de fazer algo em prol desses torcedores que, de fato, são de suma importância para o sucesso do clube. Eu acho importantíssima a presença, né, dos torcedores símbolos, né? Temos vários, e eu aqui, se fosse nominá-los, cometeria a indelicadeza de, com a memória, não citar alguns, mas é fundamental o Flamengo tratar com muito carinho esses verdadeiros torcedores rubro-negros de corpo e alma, que 24 horas por dia respiram o Flamengo, pensam o Flamengo e desejam o bem do Flamengo. Fazem viagens longas para ver o Flamengo jogar, quer seja nas quadras, quer seja nos campos de futebol. Então eu penso que eles são o espírito rubro-negro, né? E o Flamengo precisa dar muito carinho e suporte. E assim o fez com a empresa Buser, ao disponibilizar um ônibus para levar inúmeros torcedores para Lima ver a final da Libertadores. Vou citar rapidamente exemplos aqui, como a ginástica do Flamengo, como o remo do Flamengo, como o Flamengo Imperadores, o time de futebol americano do Flamengo, como propriamente o futebol feminino do Flamengo, que é o Flamengo Marinha, as categorias de base do clube. Como que o senhor deve proceder para estimular, para apoiar mais esses esportes que, ao meu ver, não têm o reconhecimento devido pelo clube hoje? Bom, nós temos que ter em mente que os projetos, né, que não são vinculados ao futebol profissional, o ideal era que eles fossem autossustentáveis, né? E nós tivemos um grande projeto, que é o projeto Anjo da Guarda, que foi liderado aí pelo grande ex-vice-presidente de Esportes Olímpicos, o Alexandre Póvoa, e nós podemos captar mais receita no mercado através de empresas que deduziam os impostos com essa doação para o Flamengo. Então, eu julgo que é fundamental termos um equilíbrio financeiro. Hoje, graças à liderança do conselheiro Lísias Itapicuru, conseguimos uma parceria com a Marinha para termos futebol feminino, né? Nós temos a Flamengo Imperadores, que é uma criação fantástica que o Flamengo precisa fomentar, e precisamos ter exatamente uma responsabilidade financeira, porque o trem pagador do Flamengo é o futebol. Então, a grande maioria da receita do Flamengo, ela é oriunda do futebol profissional. Então, para termos um futebol profissional forte, né, e outros esportes, outras modalidades, outras atividades fortes, é necessário fazer um compartilhamento, né, no caso de não ser autossuficientes essas modalidades, um compartilhamento sadio. Doutor, agora no ano passado, 2020, tivemos uma ruptura muito brusca com a Rede Globo. Na sua suposta gestão, como será ou seria essa parceria? Bom, eu penso que a Globo sempre foi uma parceira do Flamengo, né? Há muito tempo a Globo nos antecipa recursos através de empréstimos, ora dando como garantia os seus recebíveis para receitas futuras. Então eu penso que é fundamental a parceria do Flamengo com a Globo, né? Nós ainda temos vigorando o contrato de direito de transmissão do Campeonato Brasileiro, e penso que não havendo uma segunda oportunidade, não havendo um plano B melhor do que foi apresentado no caso da Flá TV+, é fundamental essa reconciliação, porque com a Globo o Flamengo consegue ser visto e transmitido nos rincões mais distantes desse país.
e imagino que não há nenhuma outra emissora, né, com tamanha capilaridade e penetração em território nacional. Então penso que é fundamental um realinhamento com a Globo, né? Não podemos, na qualidade de dirigentes, colocar interesses comerciais próprios, pessoais, né, ou de empresas das quais trabalhamos fora do Flamengo, influenciar na tomada de decisão com uma briga com uma parceira do Flamengo de longo tempo. Na sua gestão, nós teremos alguma expectativa do Flamengo criar o seu estádio próprio? Sabemos, né, da dificuldade que o mundo passa, mas você acha que esse é um projeto palpável? Ou a casa do Flamengo de fato é o Maracanã e a torcida precisa se adaptar a essa ideia? O Maracanã é a casa do Flamengo, porque nós temos lá as nossas melhores recordações, os nossos grandes títulos lá foram comemorados. Então falarmos de estádio próprio, eu penso que beira, né, a imoralidade, depois de saber o que aconteceu com o Corinthians do ponto de vista de endividamento. Eles ganharam, né, um financiamento de mão beijada pelo presidente Lula, então eles tiveram que pagar o financiamento, né, e estão tendo sérios problemas. Então a solução do estádio próprio passa pelo Flamengo ganhar a licitação de concessão do Maracanã por um longo período, creio que de 35 anos. Então o Flamengo precisa liderar esse movimento e não podemos entrar nessa licitação do Maracanã para perder. Temos que entrar para ganhar, não importa, né, o concorrente, porque o nosso lema é vencer, vencer, vencer. A tragédia do Ninho do Urubu, aqueles jovens que morreram queimados ali. Qual a sua ótica? Como deve se proceder? E qual o sentimento do Clube de Regatas do Flamengo, não só no âmbito jurídico, mas também no âmbito humano? Como que você enxerga aquele ocorrido? Penso que o Flamengo conseguiu, do ponto de vista financeiro, ter uma solução, né, numa data aprazada natural, mas o ponto fundamental dessa questão é que essas crianças deram a sua vida pelo Flamengo, né, e foram carbonizados dentro de um imóvel de propriedade do Flamengo. Então imagine esse pai, essa mãe, um avô, uma avó, não é, que perde o seu ente querido, né, um filho, um menor de idade, que não é a ordem natural das coisas um pai perder um filho. Então não tem valor monetário que pague. Então o Flamengo precisava ser mais humano, o Flamengo precisava ter mais compaixão com as famílias, né, e comunicar isso, porque não adianta fazer, é igual a mulher de César, precisa parecer ser, né, precisamos comunicar para que não ficamos com a pecha dessa tragédia marcada na nossa história. Nós vivemos dois horizontes. O presidente Eduardo Bandeira de Mello equilibrou nossas finanças, né, na gestão dele ali. E o senhor Rodolfo Landim assumiu e fez um Flamengo próspero em títulos, onde montamos equipes maravilhosas e conquistamos quase tudo que disputamos. Queria saber quais são os seus projetos para que possamos manter essa hegemonia do futebol brasileiro, com excelentes elencos e a continuidade nesse legado de títulos. Termos a grandes atletas de alto rendimento no Flamengo passa por uma responsabilidade financeira, né? Eu imagino que no futebol, onde são pagos altos salários, esses são os jogadores que mais trazem benefícios também para o Flamengo, porque eles têm receitas, né, originárias de patrocínio, de televisionamento. Então é fundamental para mantermos um time de alto rendimento a nível, né, mundial, porque nós fomos ao Campeonato Mundial, né, em 2019, ter responsabilidade financeira, ter o pé no chão e um planejamento sério, né, um planejamento que esteja de acordo com a realidade. Hoje muitos flamenguistas sentem a falta de um acompanhamento mais próximo, de um departamento que cuide da saúde mental, desse equilíbrio emocional dos atletas do Flamengo principalmente, que são submetidos a grandes pressões e parece que não há um acompanhamento. O Flamengo hoje, que respira gestão, que quer de fato fazer um trabalho sério, passa também por uma estruturação num departamento de saúde mental? É fundamental essa questão da saúde mental dos atletas de todos os esportes, de todas as categorias, e afirmo que em especial do nosso futebol profissional, né, um clube de alto rendimento, termos
um tratamento psicológico, porque onde os nossos atletas trabalham diariamente, no centro de treinamento Jorge Alau, foram mortas, né, inúmeras crianças carbonizadas. Então isso tem um reflexo constante no trabalho desenvolvido diariamente no Ninho do Urubu. Então eu penso que nós podíamos ter um memorial, né, para homenagear eles que morreram pelo Flamengo, que deram suas vidas pelo Flamengo, carbonizados no centro de treinamento Jorge Alau. Então eu penso que a saúde mental dos nossos atletas precisa ser muito bem cuidada, sobretudo após esse episódio do Ninho do Urubu. E agora vamos falar de amor, né? Fala um pouquinho para nós, abra seu coração e fale um pouco da sua história de amor ao Flamengo, como isso surgiu, como que isso é fomentado até hoje, para que nós possamos conhecer melhor o senhor Marco Aurélio Assef, pré-candidato à presidência do Clube de Regatas do Flamengo. Bom, finalizando, o meu amor ao clube vem desde que eu estava na barriga da minha mãe, em que as reuniões do Conselho Deliberativo eram tensas, né? E certa vez, numa discussão, começou a voar cadeira, minha mãe grávida de mim, então a nossa querida Tuninha, né, conseguiu colocar-se na frente da cadeira para que a cadeira não acertasse a barriga da minha mãe. Então eu tenho eterna gratidão à Tuninha. Esse episódio, né, antes de eu ter vida, né, ainda no ventre materno, fui protegido pela Tuninha, quem eu tenho um carinho especial. O amor ao Flamengo vem então desde o útero, né? Então eu julgo o seguinte, que é fundamental a gente ter alma e sangue rubro-negro para administrar o Flamengo. Não basta sermos grandes empresários ou grandes gestores, administradores das suas respectivas áreas, se não tivermos a noção de que o Flamengo é um mix de responsabilidade financeira e resultado desportivo. E isso é uma equação que deve ser lembrada constantemente, né, diariamente. E por óbvio, né, a maior influência que eu tenho é meu pai, o grande benemérito Michel Assef, que sempre me estimulou a defender o Flamengo. Doutor, venho agradecer sua disponibilidade, seu carinho, e dizer que as portas aqui estarão abertas, caso o senhor queira colocar mais alguma coisa, queira falar, queira se expressar, né? A liberdade de expressão aqui sempre vai prevalecer. Guardaremos esse vídeo, e caso o senhor venha a vencer as eleições, que desde já inclusive desejamos boa sorte, estaremos pautados nesse vídeo aqui, nesses tópicos, para nós, torcedores rubro-negros, apaixonados pelo Clube de Regatas do Flamengo, cobrarmos as melhorias que todos nós acreditamos que o Flamengo pode entregar. Pedir um favor a vocês, tá? Que compartilhe esse vídeo em todos os seus grupos de WhatsApp. Eu quero que todos os rubro-negros do Brasil e do mundo tenham acesso a essas informações. É de suma importância nós sabermos as pretensões de fato de um dos candidatos à presidência do Clube de Regatas do Flamengo. Conto com vocês, grande abraço, e você pode ser a diferença que você espera do Flamengo. Compartilhe. Saudações rubro-negras. Olá galera, passando aqui para fazer um pedido a vocês para se inscreverem no canal do YouTube, o canal Nação Urubu 81.